riscos inerentes ao produto. Claro que o produto ao qual eu me refiro são as ações. O primeiro risco é o risco da empresa, é o risco específico daquele negócio ou mesmo do setor de atuação que ele está inserido. Também é conhecido como risco diversificável, porque quando um negócio vai mal, se você puder diversificar diversas ações, algum outro negócio vai bem e na média você vai estar ali no risco de mercado. Então existem problemas operacionais, problemas gerenciais, problemas de competência da empresa que traz esse risco que a gente chama de risco específico ou risco da empresa ou ainda risco diversificável, porque é possível mitigar ou mesmo eliminar esse risco diversificando. O risco de mercado é o risco geral, é aquele risco externo à empresa ou mesmo ao setor de atuação da empresa, mas que atinge a todos os ativos sem exceção. A gente costuma dizer que a diversificação não reduz o risco de mercado. O risco de mercado também é conhecido como risco sistemático ou sistêmico ou ainda não diversificável. Tem a ver com fatores mercadológicos externos, fatores mundiais, fatores gerais que vão atingir o mercado e aí mesmo a empresa indo bem, por exemplo, quando tem um forte tranco aí no mercado, cai indistintamente as ações. Então você vai ter uma parte da variação do preço da sua carteira de ações atrelado a movimentos naturais, digamos assim, de mercado. O último risco inerente ao produto elencado dentro da ementa é o risco de liquidez. Então a gente viu o risco da empresa, também conhecido como risco diversificável, que é o específico daquela empresa. Diversificando, você vai ter um risco menor. E vimos o risco que sempre vai existir, que é o risco de mercado. O que a gente vai ver agora é o risco de liquidez. Ocorre quando os vendedores encontram dificuldade para vender seus ativos por um preço justo por falta de compradores para aquele ativo. Então nas ações também existe o risco de liquidez. Você tenta vender as ações e não consegue. Ele é caracterizado pela presença de poucos compradores ou mesmo pela ausência deles. Então preste atenção aí quando for fazer a prova nas informações. Os ativos de alta liquidez em tempos normais podem se tornar de baixíssima liquidez na crise. Então você tem ações que são muito fáceis de vender, mas quando vem uma crise todos querem vender, ninguém quer comprar e elas passam a ser pouco líquidas. Sobre os riscos inerentes ao produto ações, eu destaco o seguinte: quem investe em ações não incorre no risco de crédito. Gravem bem isso, o investimento em ações não tem risco de crédito. Por quê? Porque a empresa não deve ao investidor. Quem investe em ações é sócio, é proprietário da empresa. A empresa não tem compromisso de pagamentos mensais, anuais ou semestrais. Se ela não tem compromisso, ela não vai ficar devendo. Então, quem investe em ações, gravem bem isso, quem investe em ações não incorre no risco de crédito. Tem o risco da empresa, o específico, tem o risco de mercado, tem o risco de liquidez, mas não tem o risco de crédito. Despesas incorridas na negociação. Quem compra e vende ações vai ter alguns custos. Que custos são esses? O primeiro é a corretagem, que é cobrado pelas corretoras. Toda vez que você compra ou vende uma ação, você vai ter uma taxa de corretagem, que pode ser um valor fixo, tipo R$12, R$15, R$18, ou pode ser um percentual do valor da operação, por exemplo, 0,5% do valor da operação. Pode ser ainda um valor misto, por exemplo, 0,4% do valor da operação mais R$12, mais R$6. Normalmente a gente sugere que se utilize uma tabela fixa, porque um valor fixo ele tende a ser menor, principalmente para quem opera montantes mais elevados. O valor variável, o valor percentual, ele só é interessante para quem opera muito pouco, para quem compra e vende pouquíssimas ações. Normalmente a corretagem é um valor fixo. Taxa de custódia. A taxa de custódia é a taxa de guarda. Quando você compra ações, elas ficam custodiadas. E, por exemplo, se você comprou a ação num dia, vendeu 2 dias depois, você já vai pagar essa taxa de custódia, né, da Câmara de Ações da B3, que é uma taxa mensal e que é cobrada através das corretoras. Então a B3 cobra e a corretora repassa, digamos assim, essa cobrança para o investidor. Só não vai ter taxa de custódia se você comprar e vender no mesmo dia. Fizer uma operação day trade, não vai dormir, digamos assim, na Câmara de Ações, não vai dormir na clearing
clearing house, e aí você não vai pagar essa taxa de custódia. Todas as outras situações de você comprar e vender em dias diferentes, vai haver sim a taxa de custódia. Normalmente é barata, alguma coisa assim, em torno de R$10 por mês. Além da corretagem das corretoras, da custódia, que é da Câmara de Ações da B3, da clearing da B3, tem também os emolumentos. Os emolumentos são os valores cobrados pela bolsa para realizar operações. Sempre que você compra e vende ações, lá na nota de corretagem vai estar discriminado que um pequeno percentual desse valor de compra e venda de ações vai para a B3. É um percentual muito pequenininho, mas como o volume de compra e venda de ações é imenso na B3, ela é uma das maiores empresas do Brasil. Recapitulando, quais são as despesas incorridas na negociação de ações? Corretagem, que vai para a corretora, a taxa de custódia, que vai para a Câmara de Ações da B3, é a taxa de guarda, digamos assim, das ações, e, por fim, os emolumentos, que é da própria bolsa, da própria B3, uma das principais formas que a bolsa tem receita. É na compra e venda de ações, uma parte vai para ela ali do percentual, os chamados emolumentos. Então, corretagem, custódia e emolumentos. Corretagem das corretoras, custódia da Câmara de Ações e emolumentos da própria bolsa, da própria B3. Finalizamos esse tópico, despesas incorridas na negociação. Tributação de ações. Vamos lá. Imposto de renda, fato gerador, alíquotas, base de cálculo e responsabilidade de recolhimento. Tudo isso cai na prova. Vamos começar então pelo fato gerador. O que é que faz a necessidade do investidor pagar o imposto de renda com ações? Se ele comprou ações, manteve em carteira durante 20, 30, 40 anos, mesmo com uma super rentabilidade, ele não precisa pagar imposto. O imposto só vai ser devido quando ele fizer a venda. Na linguagem da Receita Federal, a venda lá na instrução da Receita Federal é chamada de alienação. Então, o fato gerador que vai fazer o indivíduo ter que pagar imposto de renda é só quando ele vende as ações, obviamente vender com lucro. Imposto de renda não é imposto de prejuízo. Então, o fato gerador é alienação. Alíquotas, quanto é que se paga de imposto de renda? Muita gente pensa que a única alíquota que existe é de 15%, mas tem também uma segunda alíquota, que é de 20% quando o indivíduo faz operações do tipo day trade. Então, se ele comprou ações, vendeu depois com lucro, ele vai pagar um imposto de 15% sobre o lucro. Mas, se ele comprar e vender ações no mesmo dia, as operações do tipo day trade, ele vai pagar um imposto maior, um imposto de 20%, justamente para punir essa especulação. Então, 15% operação normal, 20% day trade. Qual é a base de cálculo? É o lucro. E o que é o lucro? Esse detalhe é importante. O lucro não é só o ganho com as ações, não é só a diferença de quanto você comprou e quanto você vendeu. Ao comprar e vender ações, a gente já viu que a gente tem despesas. E se você teve despesas, por exemplo, eu comprei 1.000 ações a R$10, vendi as 1.000 ações a R$25. Então, custou 10.000, vendi por 25.000. Aparentemente, eu ganhei R$15.000. Aí eu tive despesas para comprar e vender aquelas ações, despesas de corretagem, tive despesas de emolumentos de bolsa quando eu comprei e vendi, e ao longo do tempo eu paguei várias mensalidades, digamos assim, de taxa de custódia. Então, o meu lucro não foi de R$15.000, foi R$15.000 menos essas despesas. E é justamente o lucro da operação, a diferença do preço de compra e venda das ações menos as despesas de negociação, que é a base de cálculo para a tributação de ações. Então, vamos supor que eu gastei R$500 aí de corretagem, vamos fazer um pacote geral, corretagem, emolumentos e custódia, gastei R$500. Aparentemente eu ganhei 15.000 lá com a diferença de compra e venda das ações, mas gastei 500, meu lucro, a base de cálculo da tributação vai ser R$14.500. E aí eu vou calcular os 15% em cima desse lucro. Então é importante lembrar que a base de cálculo é a diferença de preço de compra e venda das ações menos as despesas de negociação. Estou repetindo para ninguém errar isso na prova. Corretagem, custódia e emolumento. Quem é que é responsável por recolher o imposto? Em fundos, em renda fixa, o investidor não se preocupa com nada. Normalmente, quem faz isso é o administrador do fundo, quem faz isso é quem está pagando os rendimentos na renda fixa, mas no caso de ações, cai muito em prova, viu, gente? Quem efetua o recolhimento é o próprio investidor. Se ele esquecer de pagar esse imposto, ele pode ser punido pela Receita Federal, pagar multa e etc. Como é que ele faz isso? Ele faz isso via DARF. Ele mesmo vai preencher o DARF, quem investe em ações, e recolher os impostos.
Qual é o prazo que esse indivíduo tem para recolher os impostos? Vamos supor que ele fez as operações no mês de outubro. Então, ele tem até o último dia útil do mês seguinte, ou seja, o mês subsequente ao mês que ocorreu a negociação, para recolher os impostos. Se ele fez em outubro, ele tem até o último dia útil de novembro. É bom lembrar que é dia útil, tá? Então, se o último dia não for um dia útil e ele pagar na segunda-feira seguinte, alguma coisa do tipo, depois de um final de semana, ele vai ter que pagar multa, porque o prazo é até o último dia útil. Fez as operações no mês, contabilizou, ele tem até o último dia útil do mês seguinte para recolher e pagar lá o DARF. Outro detalhe importante: imposto de renda retido na fonte. Em operações normais, de compra e venda em dias diferentes, ou seja, que não é day trade, toda vez que o indivíduo fizer operações de venda superior a R$20 mil, a corretora vai reter para a Receita Federal um valor de 0,005% da venda como antecipação do imposto de renda. Ou seja, R$1 para cada R$20 mil que ele vender vai ser retido para fins de pagamento do imposto de renda. Então, o indivíduo fez uma operação de R$100 mil, R$5 vai ser retido como imposto de renda antecipado. Eu acho que você já percebeu a essa altura que é muito pouco esse imposto, que não vai fazer diferença para a Receita Federal. R$5 em cima de uma operação de venda de R$100 mil. A ideia da Receita Federal é que quem faz essa retenção é a corretora. E a corretora diz: eu estou retendo esse imposto para Antônio Amorim, por exemplo. E se Antônio Amorim não pagar esse imposto, a Receita Federal vai identificar que ele não pagou porque a corretora informou que reteve um valor lá referente às suas operações. Então, esse imposto ele tem um aspecto mais informacional do que de arrecadação. E por isso que esse imposto antecipado é chamado de dedo duro. Ele permite que a Receita Federal realize o cruzamento das informações, tá? Então é 0,05% para valores acima de R$20 mil. Por fim, outro detalhe importante aí de tributação para operações normais e para pessoas físicas é o detalhe: pessoa física que fizer operações normais, ou seja, compra e venda de ações em dias diferentes e que no mês inteiro, no mês calendário, ou seja, fevereiro, março, abril, somando todas as suas vendas, os valores ali daquele mês, vamos supor julho, seja inferior a R$20 mil, não paga imposto de renda. Então, repetindo, pessoa física que faz operações normais ao longo do mês, cuja soma das alienações, ou seja, das vendas, seja inferior a R$20 mil, está isenta de pagar imposto. E isso é bem interessante porque dá para fazer um planejamento. Outro dia eu estava conversando com um médico que tinha mais de R$600 mil em ações da Vale. E era uma grande percentual da carteira dele. Ele tinha pouquíssimos outros investimentos e com uma monta bem menor. Eu falei para ele, pela idade dele, que ele teria que vender aquelas ações para poder equilibrar mais a carteira. Estava muito arriscado concentrar quase todo o patrimônio dele em ações da Vale. Só que ele tinha comprado aquelas ações baratíssimas há décadas atrás. E aí eu sugeri a ele que ele vendesse todo mês até R$20 mil. Por quê? Porque como pessoa física, fazendo operações normais e vendendo até R$20 mil por mês, ele não pagaria nada de imposto de renda. Então, janeiro, fevereiro, março, ele foi se desfazendo gradualmente daquelas ações. Se ele tivesse vendido tudo de uma vez só, pagaria um grande montante aí só de imposto de renda. Tributação de day trade. Day trade, já expliquei, quando o indivíduo compra e vende o mesmo ativo, a mesma ação, dentro de um mesmo dia. Compra de manhã, vende de tarde, compra de manhã e vende de manhã mesmo. O governo pune com um imposto maior, um imposto de 20%. Nesse caso, não existe aquele limite de isenção de até R$20 mil. Day trade, qualquer operação vai ser tributada. Um detalhe importante em day trade é que a antecipação do imposto de renda, que é de 0,005% do valor das vendas nas operações normais, no day trade é 1% do lucro da operação. Então pega lá, tira os custos da operação, né, vê qual foi o lucro e 1% vai ser retido como antecipação do imposto de renda. Enfim, se ele ia pagar 20% do imposto de renda, vai pagar 1% antecipado, ele tem até o último dia útil do mês seguinte para pagar o restante, os outros 19% aí, já que já pagou 1%. Detalhe importante, eu vou repetir, não existe isenção de imposto de renda para pessoas físicas em operação day trade, aquele limite de R$20 mil. E por fim,
compensação de perdas. Quando você perde dinheiro com ações, perdi R$1.000 no mês, ganhei 1.500 no outro mês, as perdas podem ser usadas para compensar os ganhos. Então, ganhos podem ser compensados com perdas passadas. Perdi 1.000, ganhei 1.500. A minha tributação vai ser só em cima de R$500, já que eu já havia perdido 1.000 dos 1.500 que eu ganhei. Mas tem um detalhe: operações do tipo normal compensam com operação normal e operações do tipo day trade compensam com operações day trade, ou seja, devem ser separadas para fins de compensação, não sendo permitido compensar ganhos e perdas nesses dois tipos de operações. Então, operação normal compensa com operação normal, day trade com day trade, jamais eu posso usar um day trade para compensar uma operação normal e vice-versa. Então, gente, qualquer detalhe, qualquer dúvida, me avisa aí, manda uma mensagem para mim, 81 aqui de Recife, 99-385-1982. Estou sempre no Zap e eu ajudo vocês nisso, tá bom? Clube de investimento em ações, conceito e características. O que é um clube de investimento em ações? É uma associação de pessoas, um tipo de produto, digamos assim, de investimento, em que as pessoas se juntam para investir juntas em ações. Os clubes podem ser administrados por corretoras, distribuidoras ou bancos, que já têm lá um regulamento próprio para formar esse clube. No caso, o banco, a corretora, a distribuidora vai ser o administrador do clube e, sendo assim, também o responsável legal pelo clube. Constituir um clube de investimentos é necessário um mínimo de 3 pessoas e um máximo de 50. E nenhum membro individualmente pode deter mais do que 40% das cotas. Então vou repetir porque isso cai em prova. Mínimo de 3 pessoas, máximo de 50, ninguém com mais do que 40% das cotas. Então 40 com 40 já daria 80%, teria que ter um terceiro membro, que é o mínimo de um clube. O clube, ele deve investir no mínimo 67% do seu patrimônio em ações. Daí o nome Clube de Investimento em Ações. É o mesmo percentual que os fundos de investimento em ações precisam investir em ações. Outros títulos dentro desse resíduo que sobrou aí, a diferença entre 67 para 100, sobram aí 33% aí do patrimônio, sobra aí para investir em outros títulos que não sejam relacionados ao mercado acionário. O clube pode nomear um representante dentre os membros para ser o responsável por comprar e vender as ações. Imagina se todo mundo tem a senha, todo mundo pode comprar e vender, a loucura que vai ficar o clube. Então tem um membro que é um representante. Esse membro normalmente não é um gestor, é uma pessoa comum, ele não tem certificação de gestor, não é um profissional e por isso ele não pode ser remunerado. Então médicos se juntam, formam o clube de investimento dos médicos do Hospital Santa Maria, ou os militares do quartel de artilharia não sei de onde, se juntam, fazem reuniões e investem juntos. Vai nomear lá uma pessoa, normalmente um não profissional, que vai ser o representante, ele não vai ser remunerado. É bom lembrar que o clube, ele pode sim nomear um profissional, um gestor profissional e pagar a esse indivíduo para ele ser o gestor do clube, o representante do clube. Não é muito comum, até porque fica um custo muito alto para poucos membros, mas pode ter sua gestão realizada por um gestor profissional. Quanto à tributação, é a mesma dos fundos de ações, ou seja, quando o investidor resgatar o investimento, ele vai pagar 15% sobre os seus ganhos como imposto de renda. Então não tem come cotas, não tem, tudo é mais simplificado. Também, tal qual os fundos de ações, não tem IOF. Então é muito parecido com um fundo de ações, só que é um grupo menor e normalmente realizado por pessoas que se conhecem. Fundo de ações versus clube de investimento, vantagens e desvantagens. Nos clubes, os membros, vamos supor, os médicos daquele hospital que formaram lá o clube, têm uma maior influência sobre a formação da carteira. Eles vão discutir, vai ter uma pessoa que vai ser o representante, mas ele vai comprar e vender as ações de acordo com as discussões do grupo. Assim, o grupo vai ter maior flexibilidade para ajustar a carteira ao perfil do próprio grupo. Os clubes normalmente
também possuem taxas de administração mais baixas, porque tem uma estrutura mais enxuta, tem custos menores, dispensa encargos comuns aos fundos, como auditoria, taxa de fiscalização da CVM. Então é um fundo, digamos assim, mais simplificado e também tem vantagens sobre as aplicações individual, vamos supor, em ações. Quando eu invisto em ações, eu tenho que pagar a taxa de corretagem sozinho. Quando eu invisto em ações através de um clube, eu divido a taxa de corretagem, só para pegar um ponto específico, com os demais membros do clube. Então, o clube é um instrumento bem interessante porque apresenta vantagens tanto em relação aos fundos quanto em relação ao investimento individual.